Primeiramente, cara, muito obrigado. A tua história, nossa, para mim é inspiradora. E, cara, se apresenta aí rapidamente e conta um pouquinho da tua história. Antes de te falar as tuas conquistas, acho que é legal de contar a sua história. Fala o seu nome, o que você faz hoje, mas o que você fazia antes, inclusive, de entrar no banco, cara. Conta pra gente aí. O meu nome é Leonardo Vinícius Silva de Medeiros. Eu sou gerente de Van Gogh do Santander hoje. Também sou pai, tenho um filho de 4 anos. E a minha história, assim, eu trabalho desde os 14 anos, passei por algumas coisas na vida, mas um pouquinho antes de entrar no banco, alguns anos antes, eu tive uma empresa que quebrou e aí eu passei por um período de depressão muito grande. Então, nesse período, eu acabei trabalhando como peão de obra na SEG, né, na Companhia de Gás, que hoje é a Naturgy. E era uma coisa muito difícil para mim, era uma vida muito difícil, porque o trabalho era completamente insalubre, tinha uma série de problemas. Então, assim, foi na mesma época que meu filho nasceu e eu não tinha dinheiro nenhum para fazer isso, mas eu queria muito sair daquela realidade. Então, um dia, o padrinho do meu filho virou para mim e falou assim: Léo, se você fosse para o banco, você faria muito sucesso lá. Eu falei: como assim, cara? Ele, pô, você é um cara que fala bem, você é um cara dedicado, as pessoas gostam de você. Aí eu perguntei para ele: mas como é que eu faço para poder chegar lá? Ele falou: cara, tira uma certificação de investimentos. Aí eu falei para ele: qual é que é a mais difícil de tirar? Assim, que teria maior peso? Ele falou: tem o CEA aqui, mas pô, o valor da prova é mais da metade do teu salário. Aí eu falei: caraca, e se eu fizer e não passar? Eu vou ter o dinheiro de volta? Ele falou: não, Perdeu. só tem uma chance. Aí eu falei: vamos fazer o seguinte, você me empresta o dinheiro para eu fazer a prova, depois eu te pago parcelado, e eu vou procurar o curso mais barato que eu achar no Google, e aí você paga também e depois eu te devolvo. Ele falou: não, tudo bem. Aí tá, mas fizemos isso, e eu estudei e consegui passar. Ainda demorou um tempinho para poder conseguir entrar no banco, porque eu tinha que limpar o meu nome e tal. E aí, no dia 13 de agosto de 2018, eu fui contratado pela Ramos e Silva, terceirizada do banco, para abrir conta universitária. Né? Ganhei os desafios que eles pediram, os 4, e com um mês depois, o Santander finalmente me contratou como um antigo gerente PF, né, do segmento especial, que hoje é o GNS 2. E aí eu fiquei super feliz, né? Finalmente consegui entrar no banco. Comecei no dia 22 de outubro de 2018. Ó, mas vamos lá. Pera aí. Tem que contar a parte bacana da história, né? Como é que foi a contratação? Eu quero que você conte para. Pô, já foi direto? Assim, não, calma. Vamos lá. Deixa eu primeiro voltar, tá? Você estava num momento depressivo na vida, ferrado de grana. Com Muito. todo o respeito, com toda a honra, foi trabalhar do jeito que dava, como peão na Companhia de Gás aqui do Rio de Janeiro, né? O Léo é do Rio também, a Black é do Rio. E, cara, ralou pra caramba, trocou uma ideia com uma pessoa, ela te recomendou, aí tu passou na prova, achou uma oportunidade no banco como terceirizado, aí nessa oportunidade, cara, tu falou que você foi contratado, legal, então você foi bem. Mas foi só isso, cara, conta detalhe. O que aconteceu na Nação que deixou a galera assim, ó, de boca aberta? Eu vou contar 2 coisas, cara. Uma que eu acho que eu nunca te contei, vou deixar eu te contar aqui ao vivo, foi que quando eu passei na prova do CEA, eu nunca tinha trabalhado em banco, então era um conteúdo muito difícil para mim na época. Aí eu lembro que quando eu entrei, assim, no corredorzinho lá da FGV para fazer a prova, eu fiquei conversando com uma gerente que estava lá, né? Ela falou: não, eu sou gerente de banco há um bom tempo, já fiz a prova 4 vezes, eu não passei. Aí eu falei: sério? Ela é. Aí eu falei: putz, eu não tenho a mínima condição de acontecer isso comigo, eu tenho que passar agora. Aí, beleza, a prova do CEA são 70 questões, né? Quando acabou a prova, eu terminei, né? E assim, eu não sabia se tinha passado, estava muito nervoso, muito angustiado. E todo mundo, né, na sala, assim.
Aí, quando terminou a prova, eu chamei o cara, o avaliador, aí ele fechou, dava o resultado na hora, né? Aí ele falou assim, 51. Aí eu, putz, fiz só 51%, cara, tinha que ter 70%. Ele, não, você acertou 51 questões, eram 49. Testa, eu comecei a chorar, tu não tem noção. Eu abracei o cara, todo mundo ficou olhando pra minha cara, assim, lá dentro da FGV. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca tinha te falado. Não, não tinha não, E sobre cara. a passagem que você estava me perguntando agora, para quem não é daqui do Rio de Janeiro, a faculdade mais cara que tem aqui é a PUC-Rio, né? Então, foi a faculdade que me designaram para trabalhar lá na Ramos e Silva. E aí, quando eu cheguei lá, o pessoal da Ramos e Silva me ligou, estava na SEG ainda, né? Falou assim, ó, você foi contratado, só que eu preciso que você se apresente daqui a 40 minutos lá na PUC. E eu estava trabalhando ainda na SEG, estava, sei lá, em São Cristóvão, e, enfim, só deu tempo de eu ir na empresa e trocar de roupa, nem deu para tomar um banho direito, só lavei os braços e tal. Aí, quando eu cheguei lá na PUC, todo suado, aqui assim, a pessoa responsável na hora, né, olhou para mim assim, falou, então, para poder se estabelecer aqui na PUC, não é fácil, você tem que andar arrumado, o aluno aqui é muito contestador e tal. Aí eu falei, tudo bem. Aí ela falou, me conta um pouco da sua história. Eu falei, então, meu nome é Leonardo Medeiros e tal, e eu tenho CEA. Ela olhou para minha cara assim, os pés e a cabeça, e falou assim, você tem CEA? Aí eu falei, tenho. Ela, interessante. Aí, eu nunca mais esqueci isso, né? E voltando ao resto da história, quando eu entrei no banco, eu senti muita dificuldade logo de cara, assim, Não, porque eu não sabia. pera, para tudo, para tudo, para tudo. Tu não contou a melhor história ainda. Tu não contou a melhor história. Eu quero que fale pra galera Ah, que é verdade, é verdade, tem essa também. não, é porque É, assim, a tem essa responsável também. da ação, a É porque são responsável da tantas que eu ação, acabo até esquecendo, né? ó, a responsável da ação te ver como CEA é uma coisa. Ela é uma responsável de uma ação. Quem foi que visitou a ação? Vai lá, conta a história. Tu sabe que eu quero. Você tá muito envergonhado hoje. Não, 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 é porque ao vivo é diferente, né? Então vamos lá. Então, eu estava lá na ação, né? E aí o superintendente, que hoje é o diretor lá, né? Ele me conheceu e falou assim: poxa, Léo, gostei de você, você tem uma visão empresarial e tal, você já tem certificação, faz um número bom aí que eu vou te contratar. E ele falou isso depois eu ganhei os desafios que ele havia pedido. Então, assim, para quem está de fora do banco, pensa em entrar e tal, eu falo muito isso, cara. Você tem que se certificar, mas a certificação não paga a conta. É o papel que você tem Sim, embaixo do sim. braço, que significa que você estudou, mas não que você vai ser bom no que você faz. Então, assim, eu pude apresentar esses números e ele me indicou para uma entrevista. Na verdade, ele me indicou para duas, né? E na segunda foi a que era mais o meu perfil, e realmente foi essa que eu fui gerente PR. Então, quando eu Posso entrei, fazer uma pergunta, Léo? De boa, vou te fazer uma pergunta. Eram quantos terceirizados na ação? mais de 20. Quantos tinham, putz, CPA 10? Cara, eu acho que no meu semestre, né, porque eles fazem por semestre, só eu tinha certificação. Que começou com certificação só eu. Teve até uma galera que fez durante ali aquele período, mas que começou com a certificação só tinha eu. Aí você, além de ter, você tinha o CEA. Aí eu te pergunto, se tu tivesse nenhuma certificação, ou então até o CPA 10, você chamaria a atenção desse diretor? Será? Não sei, o que tu acha? Eu acho que não, cara, até porque assim tinha muita coisa ali para ser feito. Nesse momento, eu procurei me aproximar da gerente geral da agência naquele momento, perguntei a ela o que ela precisava além de conta universitária. Então, já naquele tempo eu já vendia GetNet, tentava abrir outras contas, outras coisas que pudessem ajudar eles. Então, assim, realmente as pessoas observarem você
que elas podem contar com você, né? Que você está ali exatamente para poder dar resultado. Massa, massa. Aí, beleza. Aí você entrou no banco. Como é que foi, cara, teu início no banco? De terceirizado para gerente, porra, de terceirizado para gerente de conta, gerente de segmento especial, né? Galera que ganha até R$ 4.000. E aí, qual é a diferença entre ser um abridor de contas terceirizado e um gerente mesmo de conta? Como é que foi isso, cara? Uns 10, 11 produtos a mais só para poder trabalhar. Mais corrido, né? Testa. Opa! Testa. Travou o teu vídeo. Eu não sei se é a minha ou se é a sua. Agora eu acho que tá legal. Foi. Então, eu senti bastante dificuldade, cara. Apanhei muito, muito mesmo no começo. E, assim, nessa época também, eu tinha comprado um carro para poder rodar no Uber, e depois que eu saía do banco, porque, honestamente, ainda demorou um tempo para eu poder me ver como gerente, né? Me ver como eu estou hoje. Porque como eu falei, eu vinha de um período muito ruim, as coisas estavam começando a acontecer, mas eu ainda tinha aquele pensamento. Então, eu rodava no Uber para poder ajudar meu irmão a pagar a faculdade dele, porque ele estava andando com os caras esquisitos aqui onde a gente morava, eu não queria isso. E eu fazia isso para ajudar ele também, pensando assim, se tudo der errado, se, sei lá, daqui a 3 meses o banco me mandar embora, pelo menos eu vou ter feito algum dinheirinho aqui e vou ter outra coisa para fazer. E mais o tempo foi passando, né? Eu fui conseguindo bater algumas metas, mas não tinha recorrência. Eu não entendia por que as coisas funcionavam, como elas funcionavam. Até que um dia, a Eli, né? Grande Eli, carinho imenso por ela. Minha parceira. Ela fez um comitê para o pessoal que estava vendendo bastante máquina de cartão, Adquirência, GetNet, enfim, como vocês quiserem chamar, do meu segmento. E aí reuniu os gerentes, conversou com a gente e tal. E eu vi a Natália e o Enoque, né, conversando, falando assim, eu estou pensando em fazer a mentoria com testa e tal, não sei o quê. Que eles estavam sentados do meu lado, e eu perguntei quem era o testa e tal. Aí eles falaram, não, foi um cara que foi um grande gerente aqui, e ele está com curso agora para ensinar o pessoal a ser um grande gerente como ele foi. Aí eu falei, putz, cara, acho que eu preciso fazer isso. Aí peguei o teu telefone com eles, aí eu liguei. Eu lembro que, assim, você foi super receptivo comigo, cara. Eu falei, pô, Testa, eu tô duro aí. Eu tô precisando disso, daquilo, do outro, me ajuda. Você falou, não, vem cá, eu vou te ajudar e tal, vamos conversar. E foi, assim, sensacional. Ainda demorou um pouquinho, né? Porque não é do dia para a noite, não tem mágica. Você ouve o que as pessoas falam lá na mentoria e aplica no seu dia a dia. E não é muitas vezes simples, né? Você tem que ir testando. É uma coisa que é tentativa e erro. Você ouviu os argumentos, usa no dia seguinte. Não deu certo? Adapta ele no dia e vai tentando. Que uma hora você consegue encaixar. A técnica é muito importante, mas depende do nosso esforço em estar ali sendo dado. Total. E aí eu comecei a performar bastante. Me inscrevi no programa de aceleração de carreira do banco, o JAPS, né, o Jovem Já Potencial. Fui selecionado para esse programa e quando eu tinha 8 meses de banco, o meu atual chefe, o GG, né, grande Edu, veio falar comigo no LinkedIn e falou, Léo, se inscreve nessa vaga aqui e tal. Aí eu falei com ele, cara, eu não tô na governança habilitado, não estou habilitado. Não estou elegível para isso, não estou habilitado, elegível, como a gente pode utilizar essa palavra lá, né? Aí a Eli me ligou, né, mais uma vez, e falou assim, Léo, você pode vir aqui na regional para a gente conversar? Aí eu achei aquilo estranho, né, cara? Falei assim, será que eu fiz alguma besteira?
Ela me ligar para falar comigo no mesmo dia na regional e tal. E aí ela chamou na regional, conversou comigo e falou: Léo, eu quero quebrar a sua governança, quero te promover agora. Aí aquilo foi assim, uma coisa sensacional, né, cara? Você quebrar um padrão do banco para poder ser promovido antes do tempo foi assim uma coisa que eu sinceramente nunca esperava ter vivido até ali aquele momento. E assim se deu, né? Eu ainda fiquei mais um pouquinho na outra agência porque ia demorar para poder repor e tal. Fui para a estação, apanhei um pouquinho, mas agora as coisas já estão começando a andar como elas devem, como era lá no Leblon. Mas, assim, eu chamo você de papai por causa disso, né, cara? Porque você é como se fosse um segundo pai para mim. E realmente, assim, me ajudou muito. Muitas coisas. Assim, hoje tenho contato com diretores, com superintendentes. Às vezes as pessoas vêm falar comigo assim, e poxa, é te conhecer pelo nome, conhecer a sua história, conversar com você e você ser elogiado, seja pelo gerente geral, seja pelo superintendente, é uma coisa assim que é muito gratificante mesmo. Então, o que eu falo para as pessoas sempre, né, que me perguntam, assim, pô, mas será que vale a pena? É muito dinheiro e tal, cara. Eu falo para elas, olha, se fosse para mim, eu pagaria o dobro do que eu paguei, porque vale a pena. E assim, são situações que você vai aprendendo no dia a dia e você vai se motivando, porque muitas vezes no banco você sente a pressão, você diverge de alguma coisa e aí você vai triste para casa, mas a Black faz com que você sempre esteja ali no meio das águias, a galera da comunidade está sempre levantando todo mundo, colocando para cima, né? E, assim, para quem vinha no processo que eu estava, de tristeza, de não acreditar mais em si próprio, é muito interessante, cara, porque você se olha de outro jeito, sabe? Hoje passei por um processo que eu sou uma pessoa muito mais confiante. Eu até brinco com a minha namorada, digo que ela tá com a minha melhor versão, né? Tá completa. Legal, que bom. Vidro elétrico, direção hidráulica, ar-condicionado. Eu falo para ela que essa é a minha melhor versão por causa disso. Então, assim, enfim, não tenham medo. Eu sempre falo para as pessoas, falo, pode vir. Se você fizer o que a Beck fala, você aplicar no dia a dia, não tem como dar errado. Vai por mim. Porra, Léo, cara, a tua história é muito massa, cara. Só uma pergunta, tá? Para quem está nos vendo aqui, tem uma noção de cronologia. Você falou que você entrou em outubro de 2018 no banco, né? Você foi Isso. promovido em que mês? O que eles fizeram, essa comunicação para poder, que eles falaram para mim que eu quebrar minha governança foi em julho de 2019. Mas ainda teve um trâmite burocrático e tal, e esse tempo que eu tive que ficar na outra agência. Mas em julho, na verdade, foi em junho, mas julho, na verdade, eu já sabia já de tudo. Já estava já promovido, já estava com a carta marcada já. Então vamos Estava lá. só aguardando. Eu só quero trazer de novo. Eu gosto da cronologia, gente. Esse rapaz aqui que vos fala, ele estava em esgoto, trabalhando com mão suja. Ele foi trabalhar no primeiro dia dele na terceirizada de mão suja. E inconformado, eu falei muito de inconformação ontem, buscou estudo, o estudo abriu uma porta, ele soube aproveitar a porta aberta, senão, se ele não tivesse lá ido bem na ação universitária, o CEA não teria chamado a atenção, mas ele foi bem na ação, e o CEA chamou a atenção dos diretores, pelo que eu entendi. Houve um convite para ele entrar no banco, tu teve uma dificuldade no início, né? Porque, pô, tava mexendo com esgoto, depois só foi mexer com um produto, do nada recebe, sei lá, 15, 20 produtos na mão. Aí conheceu a Black, nos deu um voto de confiança. E até te fazer uma pergunta, Léo. Fica confortável em responder, tá? Você estava tranquilo de grana já quando tu entrou na Black ou não? Cara, eu falo para você, assim, eu ainda não estava com grana, né, como eu disse. Eu ainda ajudava meu irmão a pagar a faculdade, rodava Uber.
E depois com a Black, assim, em, sei lá, uns 3 meses, só com o que eu ganhei de remuneração variável, a Black já estava paga e já tinha sobrado dinheiro. Eu imagino. Eu imagino. Eu sempre falo assim, Então, que há aquela correlação, né, de qual desconforto da pessoa é maior. Às vezes o desconforto financeiro ele é maior que o desconforto de carreira. O teu caso ali, o teu desconforto financeiro era grande, mas o teu de carreira foi grande. Eu imagino a tua cabeça pensando, caraca, um banco internacional abriu a porta para mim. Se essa porta se fechar, eu tô ferrado. Aí eu, como você próprio disse, a vida, né, acabou te compensando. Você foi promovido, você ganhou aumento, bateu meta. Legal, cara, legal. Parabéns pela sua decisão em várias esferas, cara. Desde a sua inconformação, de não desistir de você, que eu acho que isso aqui é o ponto, você não desistir de você. Tem quantos bancários a gente conhece aí desesperados, desmotivados e puta, velho, que história, irmão. Parabéns mais uma vez, tua história é do caralho, velho. Obrigado por estar vindo aqui compartilhar com todos nós aqui. Para mim é um prazer ouvir novamente e, pô, imagino que para todos aqui estarem ouvindo a tua história, a tua jornada de crescimento. E fico feliz em ter ajudado, cara. Fico feliz em ter feito parte disso aí. cara, eu só tenho a agradecer a você. Pode me chamar sempre para o que precisar, para o que você quiser, porque eu sou muito grato à Black. A Black mudou a minha vida e vai mudar de muita gente ainda também. Tamo junto, cara. E é só o começo, cara. Tua vida sabe disso. A gente já tá desenhando coisas muito bacanas para você, cara. Tu é um cara que tem um futuro impressionante e conta sempre com a gente. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu, um abraço, festa.